Que a graça do Filho do Altíssimo seja na vida de todos que me acompanham nesse momento. Há alguns anos está havendo um conflito na Síria envolvendo o exército sírio contra o Estado Islâmico com o apoio da Rússia. E os Estados Unidos a favor do Estado Islâmico contra a Síria, contra a Rússia com o apoio de Israel. E nisso milhares de pessoas inocentes foram mortas. E desde o início dessa crise na Síria, o presidente sírio Bashar al-Assad foi acusado 3 vezes pelo governo dos Estados Unidos de usar armas químicas contra o próprio povo. E o uso de armas químicas em contexto de guerra é considerado crime de guerra. Em resposta ao último ato terrorista praticado pelo presidente Bashar al-Assad, a Síria foi bombardeada com mais de 100 mísseis pela coalizão Estados Unidos, França e Inglaterra, com o aval da nação de Israel. E um abençoado que responde pelo canal De Tudo me enviou um link com um vídeo que relaciona essa crise humanitária que está acontecendo na Síria, que já dizimou milhares de pessoas, desde crianças a idosos, que gerou a crise migratória de milhares de sírios para outros países, a um oráculo feito pelo profeta Isaías e a parábola da figueira feita por Jesus. Peso de Damasco. Eis que Damasco será tirada, e já não será cidade, antes será um montão de ruínas. Isaías 17, 1. Irmãos, hoje 13 de abril de 2018, os Estados Unidos juntamente com Reino Unido e França, começou um ataque contra Damasco. Vejam as matérias nos principais jornais. Esses ataques contra Damasco, irmãos, é o cumprimento da profecia de Isaías 17. Isaías 17 tem um contexto totalmente pré-messiânico. E essa profecia está totalmente alinhada com a parábola da figueira, profetizado por Jesus. Pois Jesus disse que não passaria a geração da figueira sem que todas essas coisas acontecessem. E é óbvio que eu não concordo com nada disso. Há vários vídeos relacionando o que está acontecendo na Síria com o cumprimento da profecia de Isaías 17. E eu assisti um vídeo em que a pessoa lê o versículo 1 do capítulo 17 de Isaías. En cuanto a Siria, Isaías 17 dice profecía sobre Damasco, he aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. En cuanto a Siria, Isaías 17 dice profecía sobre Damasco, he aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. E automaticamente pula para a segunda parte do versículo 3. En cuanto a Siria, dice, lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. Y así en 3 versículos está hablando de destrucción y de algún tipo de salvación, de gloria. E isso é texto fora de contexto. A epígrafe dessa profecia diz, profecia contra Damasco e Efraim. Essa profecia não diz respeito somente à Síria ou a Damasco, mas a Efraim. Se Damasco se relaciona à Síria, a que se relaciona a Efraim, que nesse contexto cessaria com Damasco? Efraim tem a ver com o antigo reino do norte de Israel, configurado pelas 10 tribos, que se desassociaram das tribos do sul, Judá e Benjamim. E quando houve essa divisão, Jeroboão se tornou o primeiro rei do reino do norte, e ele era da tribo de Efraim. E a tribo de Efraim ficou sendo a tribo cabeça do reino do norte. E além de Efraim, o reino do norte de Israel nas escrituras é conhecido como Israel, Jacó, Manassés e Samaria. E essa profecia não tem nada a ver com a Síria de hoje, nem com o Estado moderno de Israel de hoje, mas com um juízo que aconteceria contra a Síria e contra Israel cerca de 700 anos antes de Cristo, através da Síria, o império mundial do contexto histórico dessa profecia, que entraria em guerra contra a Síria e subjugaria o reino do norte de Israel. E isso culminaria com o cativeiro das 10 tribos do norte para a Síria. Versículo 3. E a fortaleza de Efraim cessará, como também o reino de Damasco e o restante da Síria. Ponto e vírgula. Serão como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 4. Naquele dia será diminuída a glória de Jacó. Tanto a glória da Síria como a glória de Israel, no contexto profético dessa profecia, seriam diminuídas juntas. E a gordura da sua carne ficará emagrecida. Por quê? Versículo 5. Porque será como o segador que colhe a cana do trigo e com o seu braço cega as espigas. E será também como o que colhe espigas no vale de Refaim.
Porém, ainda ficarão nele alguns rabiscos, como no sacudir da oliveira, 2 ou 3 azeitonas na mais alta ponta dos ramos, e 4 ou 5 nos seus ramos mais frutíferos, diz o Senhor, Deus de Israel. Nem todos os israelitas das 10 tribos iriam cativos para a Síria. Deus pouparia um remanescente. Versículo 7. Naquele dia tentará o homem para o seu Criador, e os seus olhos olharão para o Santo de Israel, e não atentará para os altares, obra das suas mãos. Nem olhará para o que fizeram seus dedos, nem para os bosques, nem para as imagens. Naquele dia as suas cidades fortificadas serão como lugares abandonados, no bosque ou sobre o cume das montanhas, os quais foram abandonados ante os filhos de Israel, e haverá assolação. No contexto dessa profecia, o povo de Israel tinha se paganizado, levantado altares em vários lugares do norte de Israel para cultuar falsos deuses, e o cativeiro viria como um juízo já previsto na lei de Moisés, caso eles quebrassem a aliança com Deus. E o remanescente fiel, que seria poupado desse juízo, se submeteria mais a Deus. E essa profecia também está relacionada com o capítulo 7 de Isaías, profecias contra Israel e a Síria, Manassés contra Judá. No contexto histórico dessa profecia, Acaz era o rei de Judá, Rezim o rei da Síria e Peca o rei de Israel. E Rezim, rei da Síria, fez uma aliança com Peca, rei de Israel, contra Acaz, rei de Judá. E o exército sírio se acampou no norte de Israel, e a Síria e Israel iriam invadir Judá. E isso causou pânico no povo de Judá. E Deus mandou que Isaías desse um recado para o rei Acaz. Versículo 7. Assim diz o Senhor Deus, isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Porém a cabeça da Síria será Damasco, e a cabeça de Damasco Rezim. E dentro de 65 anos, Efraim será destruído, e deixará de ser povo. No contexto histórico dessa profecia, Damasco continuaria sendo a cabeça ou a capital da Síria, e Rezim o rei de Damasco. Mas Efraim, que fez aliança com a Síria, não seria mais cabeça do reino do norte de Israel. Versículo 9. Entretanto, a cabeça de Efraim será Samaria, e a cabeça de Samaria o filho de Remalias. Se não o crerdes, certamente não haveis de permanecer. A Assíria invadiu a Síria em 732 a.C. e em 722 a.C., depois de 65 anos que essa profecia foi declarada, invadiu o reino do norte de Israel. E a tribo de Efraim deixou de ser uma tribo específica, deixou de ser a tribo cabeça do reino do norte. E os efraimitas se mesclaram entre as outras tribos. É interessante que Deus, através do profeta Isaías, deu um sinal para o rei Acaz, que ele teria um filho, e esse filho foi Ezequias, que seria o seu sucessor, e essa profecia também é uma referência ao Messias. Mas em relação a Ezequias, olha só o que a profecia diz. Versículo 15. Manteiga e mel comerá, quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Pois antes que o menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, será desolada a terra dos 2 reis, perante os quais tu tremes de medo. Mas o Senhor fará vir sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre a casa de teu pai, dias tais, quais nunca vieram, desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Isto é, fará vir o rei da Assíria. Antes que Ezequias tivesse discernimento do bem e do mal, essa profecia se cumpriria através do rei da Assíria. E o capítulo 8 de Isaías também diz respeito ao mesmo contexto, a ruína dos reinos de Israel e Síria. E nesse contexto, Isaías teve um filho, e Deus pediu que ele colocasse o nome de seu filho de Maher-Salar-Hasbaz. Sabe o que significa Maher-Salar-Hasbaz? Segundo a concordância hebraica de James Strong, número 4122, Maher-Salar-Hasbaz significa rápido, despojo, presa, segura. Sabe por que Deus mandou que Isaías colocasse o nome de seu filho de rápido, despojo, presa, segura? Porque aquele juízo era iminente. Versículo 4. Porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, se levarão as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria, diante do rei da Assíria. Antes que Maher-Salar-Hasbaz chamasse Isaías de pai,
essa profecia se cumpriria. E ela se cumpriu no contexto do Império Assírio. E Deus permitiu que 2 crianças nascessem como sinal que essa profecia se cumpriria no contexto do Império Assírio. O filho de Acaz, Ezequias, e o filho de Isaías, Maher-Salar-Hasbaz. E essa profecia já se cumpriu. E naquele contexto, a geografia de Israel era diferente em relação ao Estado de Israel de hoje. Eram 2 reinos divididos que viviam constantemente em guerra, se matando uns aos outros. E essa instabilidade entre os 2 reinos era fruto da quebra de aliança deles com Deus. O povo da aliança absorvia os conceitos das nações pagãs e procedia de maneira pior do que os gentios que não conheciam a Deus. E no livro da lei de Moisés já estavam profetizados juízos caso eles quebrassem a aliança com Deus. E o cativeiro já estava previsto como juízo. E Israel voltou a ser um estado independente em 1948. E hoje não existe reino dividido em Israel. Israel é administrado por um governo único. E não existe aliança entre Israel e a Síria, mas inimizade entre Israel e a Síria. E o governo de Israel apoiou a ofensiva da coalizão Estados Unidos, França e Inglaterra contra a Síria, e os profetas de plantão dizem que a profecia de Isaías 17 está se cumprindo hoje na Síria. Esses ataques contra Damasco, irmãos, é o cumprimento da profecia de Isaías 17. O que está acontecendo na Síria não tem nada a ver com Isaías 17, mas com os interesses de banqueiros, de globalistas, que estão promovendo a agenda da nova ordem mundial. E quando se fala em nova ordem mundial, o que vem à mente das pessoas é o governo mundial da besta, o Apocalipse. Nesta sexta, 8h45 da noite, o mundo vai conhecer a besta do Apocalipse. Vai começar a grande tribulação. Apocalipse. Seria sensato basear a nossa fé em conceitos que são ensinados por uma novela? Essa novela, a exemplo dos filmes de Hollywood, ensinam a ideia de um arrebatamento secreto antes de uma grande tribulação de 7 anos, protagonizados por um anticristo futurístico. E isso é a mesma coisa que pastores e doutores ensinam nas mais diversas denominações. E muitos especulam que esse anticristo seja o Donald Trump dos Estados Unidos, o Emmanuel Macron da França, o muçulmano Erdogan da Turquia. Seja lá quem ele for, a crença é que esse sujeito fará uma falsa aliança de paz com Israel e o mundo inteiro entrará numa era de falsa paz por 3 anos e meio. Haverá paz no Oriente Médio, até o ponto dos muçulmanos permitirem que o governo de Israel construa um 3º templo no Domo da Rocha. E depois de 3 anos e meio, seja lá quem for esse anticristo, ele vai se entronizar no 3º templo e exigir adoração. E muitos vão adorá-lo, mas terão aqueles que não vão adorá-lo. E ele vai ficar com tanta raiva dessas pessoas que não vão querer adorá-lo, ao ponto de destruir o próprio trono, que seria o 3º templo judaico, e vai microchipar as pessoas e cortar as cabeças daquelas pessoas que não aceitarem o chip. Essa leitura do Apocalipse literal e futurista, que é imposta pela mídia e pela religião, é para encobrir a verdade, que mostra que à luz da história as bestas já se manifestaram. E podemos contextualizar a situação da Síria e do Oriente Médio com a passagem do Apocalipse. Apocalipse 16, versículo 12. E o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas.
e os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Essa profecia diz respeito ao Armagedon, e culminará com a volta do Messias. E esse apocalipse que é pregado pela mídia e pela religião é um alarme falso. E o que está acontecendo na Síria não tem nada a ver com Isaías 17, mas são sinais de prodígios de mentira, é a ação do diabo e seus demônios, colocando nação contra nação, reino contra reino, e textos fora de contexto só servem para fazer com que não nos sensibilizemos com a crise humanitária que está acontecendo na Síria. Obrigado por assistir esse vídeo. Compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado nas próximas publicações.